E nesse momento eu passo a palavra ao nosso presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Carlos Risque Filho. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Na verdade, a gente precisou se reinventar. Queria mandar o meu abraço saudoso para a doutora Nara Borgo, que já nesta casa, que eu vou chamar de nesta casa online, né, Nara? Não tem como a gente estar lá em casa, no caso, que nesta casa já exerceu cargos tão belos e importantes, e para falar que a Ordem empresta os seus quadros para o Executivo, para o Legislativo, e fica esperando que eles voltem. Então, Nara, esse daí é um recado a você, que a sua casa está te esperando, né? A gente sabe o quanto que é importante o seu trabalho no Executivo e, sem dúvida alguma, a gente está aqui aguardando você. E mandar um abraço para a minha querida presidente agora da Comissão de Direitos Humanos. Esse que é um espaço essencial para a OAB do Espírito Santo, que é inclusive enaltecida a diretoria, para a minha querida Manuela Soares, que volta também a essa casa após ter aí uma experiência e, sem dúvida alguma, eu vou aqui, Leitão, fazer as palavras do nosso querido vice-presidente da OAB Federal, Viana, que ele disse que a advocacia não é a coisa mais importante do ser humano, mas, sem dúvida alguma, a maternidade é inigualável. Então, a Manuela, que está aqui, quando teve agora o seu filho, recentemente falou, Risco, eu vou ter que dar um tempinho, e eu fiquei com aquela cara assim, não posso falar nada, né? É algo que, sem dúvida alguma, não tenho o que dizer. Eu falei, vai, Manu. E aí ela me manda uma mensagem esses dias, não, eu sei que você está triste comigo. Eu falei, triste por quê? Como é que eu vou ficar triste com uma mãe que quer um tempo da ordem para se dedicar ao seu filho? Não tem como eu ficar triste com a situação dessa. É óbvio que a gente fica aqui esperando voltar, e quando volta a gente abre a porta, né, Manu? Escancara a porta, né? Eu acho que ela nem esperava essa porta escancarada e viu essa porta escancarada, aberta para que ela entrasse. E a querida Vanessa Santa Bárbara, que tem nos auxiliado há tantos anos nesse espaço tão importante que a Ordem tem, e, sem dúvida alguma, vê e assiste o trabalho que tem sido feito há anos na OAB do Espírito Santo. E aqui eu queria lembrar o querido e saudoso presidente da OAB, Medalha Rui Barbosa, Gesando da Costa Pereira, que tanto enalteceu essa pauta, que visitou os presídios. E eu vi uma entrevista dele esses dias, a qual eu me refiro eventualmente, que ele falava que presidente de ordem ele não tinha coragem pessoal, mas sim coragem cívica. Eu, eventualmente, Nara, eu me lembro dessas palavras dele quando a gente tem que fazer esses enfrentamentos que são importantes, porque mesmo eu, com 1,96 m, às vezes a gente vê uma pauta e fala, olha, não tem tamanho físico, vai ter que ter uma coragem cívica. É o querido amigo, irmão Hélio Leitão, que, sem dúvida alguma, é um farol nessa pauta, sabe, que nos é tão cara e importante, é uma pessoa que não precisa ser apresentado aqui, que tem feito um trabalho fenomenal no âmbito da OAB Federal. Bom, vocês sabem que durante esse 1 ano e meio eu nunca visitei tantos espaços importantes como esse. Vocês sabem que os direitos humanos são absolutamente uma pauta importantíssima na OAB do Espírito Santo e no histórico da OAB. Mesmo a advocacia jovem que se inicia no mercado, às vezes pensa só no seu emprego, no seu escritório. Existiu em alguns momentos um afastamento nessa pauta que nos é tão cara e importante, mas é preciso sim fazer esse enfrentamento, essa revisitação, saber que ainda temos problemas sérios que precisam ser encarados, ver uma advogada igual a Nara, ter essa experiência no Executivo. Eu vou te confessar, Nara, que eu fico muito tranquilo em saber que você está lá, porque eu sei que é uma advogada, uma mulher advogada com vivência de ordem, que tem, sim, dado toda a atenção e todo o apoio em todas as nossas pautas frente ao Executivo, e, sem dúvida alguma, quando findar o seu tempo lá, ela volta à nossa casa, e, sem dúvida alguma, se for no meu mandato, a porta vai estar sempre aberta a ela. Então, eu queria agradecer esse espaço, eu estou aqui para ouvi-las, e como é bom, Hélio, eu ver essa tela cheia delas, né?
e que naturalmente aqui a gente está em 60%, se eu sei fazer conta ainda, ou seja, não tem esse negócio de 50%, aqui elas são 70%, 80%, 90%, 100%. A Manuela hoje fez uma reunião e aí eu vi aquela foto, ninguém tinha falado, tinha 80% de mulheres. Como é bom a gente criar um ambiente hospitaleiro para que elas entrem na porta, chutem a nossa porta e não nos vejam como um ambiente que não vai tê-las ali próximos. Então, eu queria abrir esse seminário, dando uma boa noite a todos. Vocês devem imaginar que o presidente de ordem, mesmo no isolamento, está aqui morto e cansado, mas vou ouvir todos vocês até o final. Se não aparecer a telinha aqui, é que meu filhinho vai chegar aqui. Para você não ficar vendo ele aí, eu vou tirar a tela um pouquinho, tá bom? Beijo grande a vocês. Obrigado. Obrigada, doutor José Carlos Riski. Passo a palavra agora para a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Espírito Santo, doutora Manuela Soares, que nesse exato momento, hoje, desde sexta-feira, oficialmente, ela já é a nossa presidente, né? Mas hoje, oficialmente, depois da reunião da Comissão de Direitos Humanos, até para se apresentar, ela se apresenta para toda a Ordem dos Advogados do Brasil. Doutora Manuela. Muito obrigada, Vanessa. Eu queria cumprimentar o Dr. José Carlos Riski, que é uma grande inspiração para mim, um ideal de presidente da OAB, que vem desenvolvendo aí um trabalho fenomenal, junto a toda a advocacia, a sociedade civil. A gente tem aqui observado, doutor José Carlos Riski, ou Zé, né, como somos amigos, que você é incansável, né, na luta pela defesa da nossa classe, na luta pela sociedade civil, e a gente tem assim uma grande admiração por todo o seu empenho, com uma criança pequena, uma esposa grávida, e você aí incansável dia e noite nos atendendo, e sempre com muita presteza, sempre com um carinho muito grande pela nossa classe, e você conseguiu tirar, caiu um cisco aqui no meu olho, sabe, nas suas palavras, e olha que essa pessoa aqui é bem durona, e realmente eu tenho um carinho muito grande, né, uma admiração pela nossa amizade, assim, muito grande, e você soube respeitar esse meu momento, né, e me acolheu de portas escancaradas, né, nem abertas, escancaradas. Quando eu falei, Zé, eu quero voltar, mas é agora, e marcou a reunião logo, e a gente já conversou, e me deixou ainda voltar na presidência. Eu pensei que eu fosse assim, eu vou voltar como membro, aí eu vou reconquistando a confiança, mas não. Isso é muito bom, Zé, saber que a gente tem ao nosso lado pessoas que a gente, além de ser colegas profissionais, os mais gabaritados, assim, que eu tenho aprendido todo dia, são pessoas afetuosas, pessoas com quem a gente pode partilhar as nossas dificuldades e nos alegrar com o retorno, né, de um bom filho que a casa torna. Muito obrigada, Zé Carlos, pela receptividade, por me permitir e me honrar com esse espaço, e que eu vou desenvolver as atividades da melhor forma possível para trazer aí um orgulho para você, para a instituição, para a sociedade, para a nossa classe, tá? Nara, falar de você é muito bacana para mim, porque você sempre foi o ideal da advogada que a gente almeja seguir e traçar os seus passos, assim, tudo que você conquistou com muito carinho, com muito respeito, e se posicionando sempre em prol da advogada, isso para a gente, assim, sem sombra de dúvidas, de um valor, assim, sem igual. Nara, eu tenho muito a te agradecer. Se hoje as advogadas também possuem mais voz e vez, foi porque você, lá atrás, batalhou muito pela gente, sabe? Eu me lembro de você em suas lutas, né, para que se fosse colocado o termo advocacia ao invés de advogados, né? Isso é muito bacana, Nara. Muito obrigado por todas as suas lutas, tanto lá atrás na OAB como hoje na Secretaria de Direitos Humanos. Você realmente é uma grande inspiração para todas nós, advogadas e advogados também. Doutor Hélio, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu tenho certeza de que nós vamos aprender muito hoje aqui contigo. E, Vanessa, eu não tenho assim palavras para te agradecer em nome de toda a comissão,
que você fez, você conseguiu trazer para a gente esse evento muito bacana, muito bem organizado. Muito obrigada, nos acolheu com todo o carinho do mundo na comissão, nos passou todas as coordenadas e a gente vai aí desenvolver um trabalho junto. Muito obrigada, Vanessa. Bom, eu precisei colocar um roteirinho aqui do lado para eu não ser muito prolixa e acabar aqui tomando o espaço e o tempo, né? Manuela, eu vou até te pedir licença de um minutinho só, porque então eu acho que a gente pode dar a nossa sequência, se vocês me permitirem, doutor Nara, doutor Hélio, para que você possa realmente iniciar esse evento, né? E eu vou novamente representá-la aqui, a doutora Manuela, advogada criminalista, presidente da Comissão de Direitos Humanos. E hoje eu vou te dar um tempinho também para poder falar. Não vai poder falar muito, não. Mas que vai falar conosco agora a respeito da importância que realmente a comissão ela tem nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, doutora Manuela, a senhora tem os seus 15 minutos agora para poder estar falando conosco. A palavra é totalmente sua. Obrigada, Vanessa. Então, como estava dizendo, eu fiz um roteiro para eu acabar não me perdendo aqui e tomando muito tempo, né? Porque às vezes eu sou um pouco prolixa. Mas vamos lá, ultimamente nós estamos observando assim um avanço de um movimento populista e de crescente militarização, né, que demonstra assim, a necessidade cada vez mais veemente de nós hastearmos a bandeira da defesa dos direitos humanos. E aí, em tempos de extrema polarização, em que se fortalecem discursos de ódio, intolerância, violência, discriminação, mais do que nunca é fundamental nós defendermos a escolha dos valores que nos inspiram, que alicerçam os direitos humanos, a democracia e o Estado democrático de direito, né? A gente não pode esquecer que nós estamos perdendo vidas diuturnamente, não só dentro do sistema carcerário, mas nós temos Marcos Vinícius, de 14 anos, morto, executado, né, com o uniforme da escola, Maria Eduarda, morta dentro de uma escola pública, o Michael, que morreu em frente à sua casa, jovens, adolescentes, morrendo. E aí eu faço uma comparação com no Rio de Janeiro, acho que há 8 meses de intervenção federal, né? Nós tivemos quase 1.000 mortes, né, praticadas por policiais. E aí não adianta a gente negar a existência dessas violações, né, que demonstram o modus operandi da nossa segurança pública militarizada, que entende, muitas das vezes, que o morador pobre, preto e favelado, ele é um inimigo a ser combatido. E aí, por isso mesmo, eu acho relevante nós defendermos os direitos humanos que não pode ser, e que isso não seja só uma tarefa dos defensores mesmo, mas de todo mundo, né? Que deve ser abraçada por toda a sociedade. E aí eu me recordo de uma frase que por hora assim não me vem o nome do autor, mas que ecoa dentro de mim dia após dia, que é o seguinte: não se faz direitos humanos, não se faz dos direitos humanos uma realidade se não tivermos defensores em todas as localidades atuando todos os dias. Então, nós precisamos de operadores dos direitos humanos em todos os espaços e que sejam militantes diuturnamente. E aí, por isso, não poderia ser diferente na nossa casa, né? Então, qual que é a importância dos direitos humanos na OAB? Qual que é o trabalho, né, que nós, enquanto Ordem dos Advogados, vem desenvolvendo em prol dos direitos humanos? Nós somos uma comissão que atua em diversas frentes de trabalho, né? Atuamos junto a demandas de denúncias de violações de direitos humanos ocorridas em hospitais, em escolas, em presídios, com moradores de rua, com a população LGBTQI+, entre outros destinatários dos direitos humanos. A gente precisa estar assim, diuturnamente atentos e consolidando o nosso compromisso,
né? Não só enquanto membro de uma comissão, não só enquanto defensor dos direitos humanos, mas também como advogado, o nosso compromisso que nós assumimos de permanecer atento a essas violações, as violações desses direitos, né? E que diante de qualquer ocorrência de alguma transgressão a esses direitos, que nós possamos e tenhamos ali a firmeza de agir imediatamente, agir prontamente e a contento. Então, assim, eu acho muito importante essa comissão para a nossa OAB. É uma comissão permanente, uma comissão de suma importância. Eu, apesar de ser suspeita para opinar, concluo que seja a comissão mais importante da OAB. Há quem diga que é a prerrogativa, mas e Bárbara também, Santa Bárbara também concorda comigo, que eu sei que a gente já trocou uma ideia sobre isso, que é a comissão mais importante, de fato né? A gente precisa ter um olhar muito cauteloso para essa comissão, de tal modo que a gente efetive aí e a gente tem em mente alguns projetos, né, que vai com certeza trazer aí a efetivação de muita melhoria, né, que a gente idealiza. Eu queria agradecer, eu não vou me estender mais, eu acho que eu já se não ultrapassei, estou próxima de ultrapassar o meu tempo, mas, sobretudo, agradecer esse espaço, que nós possamos ter cada vez mais espaços de debate desse tema que é tão rico e proveitoso para a gente. Obrigada, Vanessa, obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando e colocar à disposição de todo mundo a Comissão de Direitos Humanos, né? E que quem quiser participar, que venha participar com a gente tem muito trabalho, a gente precisa de muito colaborador, além do mais, é a nossa casa, né? E é muito bom estar trabalhando pela advocacia, pela sociedade civil, e eu aproveito esses últimos minutos para fazer o convite, para todos participarem da comissão. Um grande abraço a todos e obrigada, Vanessa. Obrigada, doutora Manuela. Bem, nós ficamos muito felizes hoje com todos vocês que estão nos assistindo agora, tanto aqui pelo Zoom quanto pelo Facebook da UAB. E fico mais agradecida ainda pelo fato de nós estarmos aqui com dois ícones, né? Eu posso dizer que a doutora Nara, como a Manuela já disse, é um ícone tanto da jovem advocacia como da velha guarda, da qual eu também faço parte, mas que é uma luta em relação a tudo, em relação aos direitos da mulher, em relação aos direitos humanos, que foi onde ela começou dentro dessa casa. Então, com muita alegria que eu peço agora, dou a palavra, né, perdão, para a doutora Nara Borgo, que ela vai falar um pouquinho conosco, principalmente a respeito disso, dessa educação em direitos humanos. Doutora Nara. Seu microfone está desligado. Obrigada. Até a gente fica tão empolgado em falar da doutora Nara Borgo que eu até esqueci de falar que tanto ela começou e calou dentro dessa casa com direitos humanos, que hoje, inclusive, ela é secretária de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. Presidente Riske, quero agradecer muito pelo convite para estar aqui com vocês hoje, parabenizar por essa iniciativa de termos o primeiro seminário de direitos humanos, extremamente importante, na semana que antecede a Semana da Advocacia. Então, um ato muito importante da OAB Espírito Santo que me deixou muito feliz, muito orgulhosa, e quero agradecê-lo pelo respeito, pelo carinho e dizer que eu vou voltar, com certeza. Eu sou advogada, falo que eu estou emprestada ali para o governo, mas estar aqui nessa casa, que é a nossa casa, sempre me deixa muito feliz. E fico feliz porque também, vez ou outra, eu estou aqui conversando com alguma comissão, os advogados e as advogadas me convidam, e eu estou sempre à disposição porque nós todas e todos aqui somos, né, advogados mesmo, apaixonados por estar aqui. Então, quero dizer que é uma honra para mim estar aqui hoje com vocês e agradecer muito, presidente, pela oportunidade. Quero cumprimentar o doutor Hélio, dizer que é uma honra dividir esse espaço com o senhor, que nos ensina tanto
Tenho muita admiração pelo Conselho Federal, pelo trabalho feito por vocês. Acompanho mesmo estando mais de longe, mas como eu disse, essa é minha casa, então eu estou sempre acompanhando o trabalho. Parabéns e manda aí meu abraço para o nosso presidente, para toda a comissão. Manuela, uma querida, obrigada também pelo carinho, e uma guerreira, como o nosso presidente Risk falou, né? Teve filho agora, mas ela está em vários espaços. Onde eu vou, está a Manuela. Eu vou numa comissão de presídio, está a Manuela. Eu vou numa comissão de Estado presente, está a Manuela. Eu vou em uma outra comissão, está ela lá, muito forte, muito aguerrida. E é muito bom para mim, eu fico muito feliz, Manu, porque eu estive aí como presidente dessa comissão, que me é tão cara por alguns anos, e eu concordo com você. Acho que a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Prerrogativas são as mais importantes dessa nossa casa, dessa nossa luta, e eu fico feliz e tranquila por tê-la aí. Vez ou outra vamos ter os nossos embates, né? Mas são sempre muito respeitosos em busca do mesmo objetivo, que é a promoção de direitos humanos. E a Vanessa, que também está sempre aí, a gente está sempre juntos nos espaços, nas palestras. Parabéns, Vanessa, pela organização, pela competência, como você tem organizado tudo isso aqui. Sempre digo que eu nunca consigo nem recusar um convite da Vanessa. A Vanessa ligou, eu falei, eu vou agora. Porque tamanha a minha alegria de estar aqui. Infelizmente é assim, né? Eu gostaria mesmo de estar lá na nossa casa, presidente. Lá naquele púlpito, falando com o microfone, nessa coisa da advocacia. Mas estar aqui me faz muito bem. Muito obrigada pelo carinho e respeito como vocês me receberam aqui e têm tido comigo ao longo de todos esses anos. Bom, Vanessa me convidou para falar sobre direitos humanos, na verdade, sobre educação em direitos humanos. Se eu passar do tempo, Vanessa, você me cutuca, tá? E aí eu quero provocar mesmo, né, tentar provocar nesses momentos que a gente tiver aqui. Fiz igual a Manuela, fiz um roteirinho aqui do lado para eu não me estender muito. Em como a gente precisa de educação em direitos humanos para fortalecer a nossa luta, para que a gente não retroceda em direitos já conquistados. A gente já evoluiu muito no nosso país, a gente já conseguiu muitos direitos, mas parece que a gente vem numa onda de retrocesso. Então, quando a gente pensa nesses retrocessos, fica muito forte, né, essa importância de se falar e trabalhar na educação em direitos humanos, que é um tema muito caro para a gente. Muitas pessoas, às vezes, se confundem. Aqui não, aqui é um público formado, eu acho, a maioria de quem está nos assistindo de advogadas e advogados, vai saber o que são direitos humanos, vai saber qual é a nossa luta, que é pela vida, pela liberdade, pela igualdade, pela saúde, pela educação, mas muitas pessoas não sabem. E por não saberem, isso causa muita confusão. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar aqui hoje, né? E aí, quando fala em educação e direitos humanos, não vou nem fazer um histórico tão longe, mas a Declaração Universal de Direitos Humanos, é de 1948, vai dizer para a gente que os Estados-membros se esforcem em promover direitos humanos por meio da educação. Então, assim, a gente precisa investir nessa educação de direitos humanos. Mas aí, quando a gente olha, né, que a gente tem a declaração lá em 48, a gente olha para o nosso país, a gente percebe que não só o Brasil, mas a América Latina como um todo, não tem uma tradição na luta por direitos humanos. A nossa luta por direitos humanos, principalmente aqui no Brasil ou na América Latina, ela começa a ser despertada ou ela começa a mobilizar muitas pessoas no regime militar. Não que não houvesse violação de direitos humanos antes do regime militar, é óbvio que havia, né? Os nossos índios foram dizimados, uma grande violação de direitos humanos, e ainda a população indígena resiste bravamente para manter a sua cultura, suas terras, sua saúde. Nós somos um país que foi um dos últimos, né, a abolir a escravidão, as pessoas foram escravizadas aqui por anos e anos, uma grande violação de direitos humanos da população negra, e sempre com grupos de resistência. Os índios resistiram, a população negra resistiu, mas quando a gente pensa na sociedade civil mesmo organizada e nas pessoas indo às ruas e falando sobre direitos humanos,
isso veio com essa reação mesmo ao regime militar, que aí a gente sabe também das diversas violações. Pessoas desaparecidas, mortas, torturadas, a censura, né, e todo esse problema que a gente teve no país. Então, a gente vai dizer que essa construção de direitos humanos se fortalece mesmo no Brasil com a Constituição de 88. Aí, para algumas pessoas, assim, nossa, já tem muito tempo, né? A Constituição de 88 já tem 32 anos. Mas a gente pode pensar que é pouco, né? Se a gente pensa que a gente está numa sociedade tão difícil como a nossa, né? Que é uma sociedade machista, é uma sociedade patriarcal, é uma sociedade racista. Então, fazer com que essa Constituição ganhe vida mesmo é muito difícil. Então, quando eu falo de educar em direitos humanos, eu lembro do nosso professor também, advogado, Dauri Fabres, que ele fala assim, que educar em direitos humanos é educar para uma vida em dignidade, é educar para além da teoria e das práticas que norteiam os direitos humanos. Ou seja, ele vai dizer que é fazer com que as pessoas conheçam, abre aspas, que todos têm direito à vida, saúde, educação, segurança, assistência. É valorizar os movimentos sociais e as lutas de forma coletiva. Então, educar em direitos humanos é avançar para uma sociedade mais livre, é avançar para uma sociedade justa, para uma sociedade igualitária, em que a gente possa conhecer os nossos direitos. E apesar dos esforços que se fazem, né, nos estados, nos países, na sociedade civil, é muito difícil ainda a gente conseguir garantir e promover direitos humanos para todas as pessoas. E aí, pegando um pouco do que a Manuela disse, né, a gente vive num processo de intolerância, num processo de falta de respeito, e aí se cria uma falsa imagem de que quem defende direitos humanos defende bandido. E aí essa palavra bandido eu já não gosto muito, né? Mas vamos usá-la assim, que quem defende direitos humanos contribui para a impunidade. Então, assim, quando eu estava na advocacia, né? Eu sou advogada criminalista. Se a advocacia criminalista é criminalizada, quem defende direitos humanos é igualmente criminalizado também no nosso país. Ah, já vem aquele pessoal dos direitos humanos, é o direito dos manos. Então, quando a gente fala nessa educação em direitos humanos, a gente tem que lutar contra uma mídia, contra fake news, contra uma quantidade de informações que querem, na verdade, né, fazer com que as pessoas acreditem que o nosso trabalho, que a defesa de direitos humanos, é a defesa da impunidade, quando deveria ser o contrário, né? Porque todas as pessoas podem ser vítimas de direitos humanos. Todas as pessoas que têm os seus direitos desrespeitados por algum órgão do Estado, funcionário público, agente do Estado, não, sem se distinguir se aquela vítima sofreu violação, ela cometeu um outro crime ou um ato infracional. Não, isso não importa. Importa é que o Estado não pode violar direitos humanos por meio dos seus agentes. Então, quando a gente fala, né, de direitos humanos, a gente não pode pensar em quadradinhos, em realidades estanques, compartimentadas, assim, como se eu tenho o bom e o mal, como se eu tenho a pessoa que merece ter o direito protegido e aquela que não merece, né? A luta pelos direitos humanos, ela é uma luta integral, é uma visão global, é entender mesmo que as pessoas têm direito à vida, à integridade física, à integridade mental, à alimentação. Estejam elas presas ou não, internadas ou não, tenham feito o que tenham feito, né? Esses direitos, eles têm que ser preservados pelos estados. E aí, seguindo ainda o Dauri Fabres, ele vai dizer isso, assim, que os direitos humanos, eles convergem no mesmo sentido, que é o resguardo da pessoa contra qualquer tipo de opressão. São os direitos que vão viabilizar a vida em liberdade e dignidade. Então, quando a gente luta por direitos humanos e a gente vem falar dessa educação em direitos humanos, é educar as pessoas para que elas conheçam os seus direitos, mas também para que elas, né, conheçam que a gente luta e essa luta é contra qualquer tipo de opressão. E aí, lembrando, né, de novo,
a Manuela, assim, que é ser uma luta de todas e todos nós, eu fico muito triste quando eu vejo advogados ou advogadas dizendo que não gostam de direitos humanos, como se a gente tivesse esquecido o nosso juramento, né? No nosso compromisso, a gente se compromete com a promoção, com a defesa dos direitos humanos. Nós somos essenciais à justiça, a advocacia é essencial à justiça. E não existe uma sociedade justa onde haja violação de direitos humanos. Então, assim, a gente só consegue transformar a realidade e fazer com que as pessoas compreendam o que são direitos humanos por meio dessa educação. E aí existem, né, várias formas de se educar em direitos humanos. A gente fazendo essa live é uma forma de se falar sobre isso. Aí existem trabalhos nas escolas, existem trabalhos em faculdades, existem disciplinas, existe a formação de servidoras e servidores públicos, existem trabalhos na internet, porque a gente precisa educar em direitos humanos. E quando eu digo assim, por mais que a gente tenha a Constituição, por mais que a gente tenha uma série de legislação que defenda os direitos humanos, a própria Declaração Universal, a gente tem que garantir também o exercício desses direitos, né? A gente tem que garantir que as pessoas tenham acesso aos direitos. E aí entram as políticas públicas, entra o papel do Poder Judiciário, da Advocacia, do Ministério Público, entra toda a sociedade mesmo no sentido da promoção e garantia desses direitos. Tem um doutrinador que eu gosto muito, que é o Dornelas, que ele diz assim, que o problema quando a gente pensa em igualdade de direitos, educação em direitos humanos e liberdade e igualdade, ele vai dizer assim que o problema é que a nossa sociedade se acostumou com documentos históricos, com as leis que vão dizer que todos nós somos iguais e livres, né? E aí a gente tem várias legislações, como eu disse. Só que a nossa sociedade também se acostumou no sentido de que algumas pessoas são mais iguais e outras pessoas podem ser mais livres. E a gente vê isso mesmo, né? Quando a gente começa a pensar os direitos humanos, começa a pensar na transformação social e começa a olhar o lugar onde a gente está, as desigualdades sociais, econômicas, as desigualdades de gênero, a gente vai ver que algumas pessoas são muito mais iguais ou muito diferentes do que as outras, né? Algumas pessoas têm muito mais direitos do que as outras. É só a gente olhar a nossa luta mesmo enquanto mulher por igualdade de gênero. A gente está numa sociedade onde os homens têm muito mais privilégios, onde os homens ocupam muito mais espaços. Então, a luta por igualdade de gênero é uma importante luta por igualdade de direitos. Quando a gente pensa na luta da população LGBT, quando a gente pensa na luta da população negra, né, são todas minorias que precisam ter os seus direitos humanos resguardados. E é muito difícil algumas pessoas entenderem isso, né, por essa falta de educação em direitos humanos, por não conhecer que a nossa sociedade ela é multicultural, que a gente tem diversos atores sociais, a gente começam essas ideias de que é mimimi, de que é problema, né, que é histeria, enfim. Por isso é tão importante falar disso, né? É tão importante a gente ter esses momentos para a gente discutir. Mas, de fato, a gente vai avançar quando a gente também tiver a capacidade de ouvir o outro e a outra. E a gente hoje vive num país que está muito difícil ouvir as pessoas. Está muito difícil a gente ter essa capacidade de diálogo, de sentar, ouvir e tentar construir. Porque a gente está vivendo momentos de muita intolerância, como eu falei do início, de muito retrocesso de direitos. Foi uma luta muito árdua para a gente chegar até aqui. As pessoas perderam as vidas, as pessoas sofreram, as pessoas foram presas, e aí a gente tem visto um desmonte de direitos que isso afeta diretamente algumas conquistas históricas dos direitos humanos, né? Então, assim, quando a gente pensa nessa garantia de direitos, nessa questão de se garantir a igualdade para todos e todas,
a gente também tem que desconstruir um raciocínio que foi construído de que quando eu garanto o direito de uma pessoa, eu tiro o direito da outra. Então, se eu garanto o casamento homoafetivo, não quer dizer que o hétero não vai se casar, né? Eu só estou dando garantia de que um casal homoafetivo vai se casar. Quando eu garanto uma adoção por um casal, né, homossexual, não quer dizer que você, que é hétero, não vai. Quando a gente luta por espaço, por salários iguais para as mulheres, quer dizer que eu vou diminuir o salário dos homens. E assim sucessivamente, né? A gente tem que compreender que é uma luta por igualdade, né? E que ninguém vai ficar para trás, né? Que ninguém pode ter os seus direitos assim tão violados. Então, nesse sentido, eu não calculei aqui muito meu tempo, né? É fundamental que a gente tenha a participação da sociedade civil, mas que a gente tenha a compreensão também do legislativo, seja da Câmara de Vereadores, deputados, Assembleia, Senado, no sentido da importância de direitos humanos. É muito triste você chegar e trabalhar e construir um plano de educação em direitos humanos e esse plano de educação em direitos humanos não avançar porque está escrito igualdade de gênero. As pessoas não sabem o que significa igualdade de gênero. Parece que é falar um palavrão. Se falar igualdade de gênero, parece que está xingando a mãe de alguém, né? Porque falta tanta a instrução para entender o que é igualdade de gênero, que aí você não consegue falar. E aí lembrei de gênero, porque mês de agosto é o mês da Lei Maria da Penha também, né? Que a gente discute muito a questão da violência doméstica contra a mulher. E aí, assim, você não tem nas nossas representações, em quem vai criar as leis, pessoas que auxiliem. Então, em muitos lugares, a gente não pode falar de direitos humanos nas escolas, porque os planos de educação municipais ou estadual, eles foram barrados porque não se entendeu o que é igualdade de gênero. Porque se criou essa ideia de ideologia de gênero, não sei quem tirou essa coisa de ideologia de gênero, né? A gente sabe muito bem quem tirou isso, porque bate isso por um propósito, e a gente não avança nessas discussões, e que seria tão importante a gente discutir direitos humanos nos nossos planos estaduais, nos nossos planos municipais, né, em âmbito federal, nas universidades, enfim. Então, se nunca foi fácil a militância de direitos humanos e continua não sendo, mas a gente tem que resistir neste sentido de que é uma luta para essa sociedade livre, para essa sociedade mais justa que a gente quer, né? A gente tem que reconhecer que a sociedade ela é classista, ela é sexista, que as oportunidades não são iguais, nós não temos as mesmas oportunidades para as pessoas, não adianta dizer que tem, porque não tem. É uma sociedade dominada sempre, ou até hoje, né? Por homens brancos héteros. Então, se a gente não reconhece isso, e nós mulheres, eu como mulher, que não sou negra, que sou classe média, também preciso reconhecer o meu privilégio frente às outras mulheres negras, indígenas, mulheres trans. Quando a gente consegue reconhecer isso, essa desigualdade, e aí a gente começa a trabalhar nesse sentido, a gente começa a avançar também nessas pautas. Então, o que eu queria dizer é isso, né? Que quando a gente luta por direitos humanos e prega essa educação em direitos humanos, a gente quer uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa e uma sociedade que reconheça, sim, né, os privilégios de classe, de gênero, de raça. Quando a gente reconhece isso, a gente começa a avançar. E aí eu trouxe, para encerrar minhas palavras, que eu gosto muito, de um texto do João Cabral de Melo Neto, falando dessas desigualdades. E assim eu encerro e fico aberta ao debate. Ele vai dizer assim, eu vou pegar que eu estou sem óculos. Eu gosto muito desse texto. E somos severinos iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, a mesma morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30.
de emboscada antes de 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza, de doença, é que a morte severina alcança qualquer idade, até gente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo, e na sina. Esse texto é muito bom, retrata as nossas desigualdades, e a gente tem que lutar por direitos humanos para que a gente não morra de velhice aos 30 e nem de fome um pouquinho todos os dias. Era isso, gente. Obrigada. Obrigada, doutora Nara Borgo. A gente chega a ficar até emocionada aqui. E um dos pontos onde a senhora falou aí é uma questão que a gente não pode deixar esquecer, né? A gente não pode permitir que os nossos direitos e garantias se tornem somente um pedaço de papel. E com isso, eu vou ceder a palavra agora para mim, que é um dos homens mais maravilhosos de direitos humanos que nós temos nesse país. E eu estou aqui como fã, como advogada, como tudo. Doutor José Carlos Rios, que até riu aí, porque ele sabe o tanto que eu sou apaixonada pelo senhor, doutor Hélio Leitão. Isso é um exemplo de direitos humanos para mim. Então, eu apresento agora a todos que não conhecem ainda, principalmente a Jovem Advocacia. Vão lá saber um pouquinho da história do doutor Hélio das Chagas Leitão Neto, conselheiro federal, e o nosso presidente nacional da Comissão de Direitos Humanos do Brasil. E ele é advogado militante no estado do Ceará, um dos estados que eu sou apaixonada também. E a gente pediu para que o doutor Hélio hoje fizesse um contexto a respeito de direitos humanos na atualidade. E esse debate é muito importante, que a doutora Nara colocou aqui um histórico, né, dos direitos humanos, e para a gente relembrar realmente que os advogados nós somos o principal termo, o principal meio da justiça. E com a palavra eu cedo agora para o doutor Hélio Leitão. Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar o nosso presidente José Risch, agradecer pelo convite, por me receber, ainda que virtualmente, em seu estado. Dizer, meu caro Risch, que fico muito feliz de ver que você, e vamos nos tratar por você. O pessoal de direitos humanos não pode ter essas formalidades, tá? Vamos nos tratar por você. E fico feliz, meu caro Risch, de vê-lo reposicionando a seccional capixaba no que tange à luta pela promoção, afirmação e defesa dos direitos humanos. Fazendo assim, meu colega, você honra o legado de Agessandro da Costa Pereira, com quem eu tive, cuja amizade pude privar, ele presidente da seccional capixaba e eu presidente aqui da seccional cearense, presidi a seccional cearense por 2 mandatos, 2 triênios, 2004, 2006, 2007, 2009. Tive o privilégio de privar da convivência do nosso querido Agessandro, exemplo de amigo, companheiro e guerreiro da causa dos direitos humanos. Estive na histórica conferência de Natal, onde ele recebeu a medalha Rui Barbosa, a mais alta comenda da advocacia brasileira, recebendo com muita justiça. Homem que teve a bravura cívica, que é a que realmente interessa, a bravura cívica de enfrentar o crime organizado, talvez uma das maiores crises de segurança do país, que se vivia naquela época aí no estado do Espírito Santo, e o presidente Agessandro teve a coragem, a pertinácia de fazer esse enfrentamento, e foi uma contribuição importantíssima para o Estado e para a sociedade capixaba. Portanto, parabéns, presidente Risch. Saiba que é uma fria, não é? Presidir OAB não é tarefa fácil. E presidir OAB, uma classe tão numerosa, uma classe tão exigente, e colocando na ordem do dia, privilegiando a pauta de direitos humanos, é sim uma fria. Doutora Nara Borgo, lhe ouvi atentamente, parabéns por suas palavras. A senhora também está numa fria. Eu fui aqui no meu estado, secretário da Justiça e Cidadania, tinha a meu cargo a política de direitos humanos, e sei que não é fácil.
né? Então, já estive nas sandálias do presidente Risch, já estive nas suas sandálias, sei que a tarefa não é fácil. A gente enfrentar os limites próprios da ação estatal, não é? A vontade de fazer é maior do que a possibilidade de fazer, sei bem o que é isso, sofri com isso, e saiba que a senhora está numa fria também. Minhas colegas Manuela, presidente da CDH Capixaba, e Vanessa, a grande articuladora, pelo que eu já pude perceber, eu já desconfiava, mas pelo que eu já pude perceber, a grande articuladora desse encontro, militantes de direitos humanos no âmbito da nossa OAB, vocês também estão numa fria, não é? Porque fazer direitos humanos sempre foi fazer um discurso e uma prática contra majoritária, fazer direitos humanos sempre enfrentou o grosso da opinião pública. Militar em direitos humanos é entrar numa fria. Mas nós que somos formados em direito, nós que temos exemplos na nossa profissão, como o de Agezando Pereira e outros tantos, nós somos talhados e chamados para entrar em frias. E não podemos e não vamos nos intimidar, não vamos fugir a essa luta. É o que a sociedade espera da advocacia, é o que a sociedade espera da Ordem dos Advogados do Brasil, essa que sem dúvida e sem favor, a mais importante instância da sociedade civil. Nós somos talhados para essa luta e vamos juntos fazer essa luta. Eu estou na minha fria agora, que é a presidência da Comissão Nacional de Direitos Humanos. Com muita alegria recebi o convite de participar, de fazer essa intervenção nessa noite. E como alguns de vocês, sou advogado criminal, advogado forjado no júri, vou tentar me manter dentro dos limites que os limites temporais que a Vanessa me impôs. Não é tarefa fácil, Risch, para quem tem 1h30 de tribuna e mais uma de réplica, não é? Manter-se dentro dos limites estabelecidos, mas eu vou tentar. Eu pontuei aqui alguns aspectos que me parecem relevantes tratar quando a gente conversa sobre direitos humanos na atualidade, sob a atual direção nacional do país, sob o governo federal que temos, em tempos de pandemia. A primeira pontuação que eu gostaria de fazer é que, se é certo que nós vivemos um momento de excepcionalidade, se é certo que nós vivemos um momento de exceção, em que sim não há como ser diferente, há sim relativização de direitos e garantias, não há como ser diferente. Eu posso ver aí ao fundo, né, da imagem do nosso presidente Risch, que respeite o afastamento, né? Então, a relativização de direitos, isso, no que faz muito bem. É um momento de relativização de direitos, onde nós não temos o cerceamento de direitos, não pode ser de outra forma. É um momento de excepcionalidade. Agora, e aqui eu tangencio um pouco a fala da Nara, nós temos que ficar atentos, porque ainda que justificáveis essas exceções, essa relativização de direitos, ainda que mais do que justificáveis, eu diria, inevitáveis. Nós temos de ficar atentos, porque é como se os espíritos autocratas, os espíritos autoritários, os espíritos autocráticos ficassem de espreita. Essas excepcionalidades, elas tendem a se perpetuar. Elas tendem a se tornar perenes. Se é certo que são justificáveis, recomendáveis naquele dado momento de excepcionalidade, os espíritos autocráticos, como que latentes, tendem a fazer com que aquela excepcionalidade perdure. E a gente vê isso nas mais variadas frentes, no exercício da advocacia também. Hoje eu soube aqui de uma modinha que o Tribunal de Contas do Estado está querendo lançar, que é fazer com que as sustentações orais sejam gravadas. Imaginem você. Me parece que algum tribunal judiciário lá no norte do país, acho que é Amapá, não tenho certeza, também fez igual, tentou fazer igual. Imagina você,
A gente fazendo da tribuna. Muitas vezes os nossos julgadores não nos dão a atenção que merecemos. Imagina você mandando esse troço gravado. Não é? Eu sei que é cômodo para eles, mas não vai funcionar. Como é que eu vou levantar a questão de ordem? Como é que eu vou suscitar uma questão de fato? Isso não funciona. Não é? Então, a limitação de visita a advogado a presídio. Não é? Limitação de visitas em presídios. Isso tende a se perenizar. Se pode ter alguma justificativa no atual momento, isso tende a se tornar perene. Ora, e é muito cômodo para o gestor prisional não ter o olhar do advogado. O advogado é um elemento de controle social. Não ter o olhar da família, que ouve os queixumes do preso. Não é? Então, são essas questões que a gente tem de ficar atentos para que essa relativização de direitos não se torne uma regra e que perdure pelo mínimo necessário. É a primeira pontuação. A outra pontuação que eu gostaria de fazer é que, e eu chamo disso efeito Ricardo Salles, que a gente não, ministro do Meio Ambiente, que a gente não voltando todas as atenções para os problemas que a pandemia nos impõe. E isso nos consome a atenção, isso nos consome a preocupação, nos consome as energias. Mas que a gente acabe descurando de algumas pautas de direitos humanos que têm sido diuturnamente violadas, sobretudo pelo governo federal. Quando não é um violador direto, fomenta essa violação. Eu destacaria alguns desses aspectos. O desmonte do sistema de prevenção e combate à tortura, instituído por lei em 2013, que dá cumprimento, que dá concretude, e aqui falou-se de tratados e instâncias internacionais, que dá concretude à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, lei de 2013, que cria o sistema de prevenção e combate à tortura. Composto por peritos, não é? Por lei, e aí o governo federal sai com um decreto, é uma gracinha, e faz com que os peritos não sejam mais remunerados. Por decreto, presidente Risch. E faz com que esse sistema, o que equivale a inviabilizar o sistema. E nesse decreto tem algo muito interessante, que diz assim, que ninguém que não pode ter representantes da academia. É como se fosse proibido pensar, estudar, refletir e produzir conhecimento. Eu posso falar de cadeira da importância desse sistema, dos mecanismos estaduais, também criado pelo sistema, por essa lei. Os mecanismos estaduais têm um papel fundamental. Recebemos no estado do Ceará, no começo do ano, uma visita do Comitê de Combate à Tortura, que produziu um relatório assustador sobre a situação do estado do Ceará, sobre a situação de violação rotineira, cotidiana, sistemática, massiva de direitos no âmbito do sistema carcerário do estado do Ceará. Esse relatório, que foi apresentado, o presidente Arinaldo cedeu o auditório da OAB e esse relatório foi apresentado na OAB. E é algo assim assustador. Então, esse papel de controle social, essa política está sendo desmontada nesse país. Está sendo desmontada. Eu citaria ainda as políticas de verdade, memória e justiça. Temos um presidente que se permitiu o desplante de comemorar o golpe de 64 no ano de 2016, no ano de 2019, no ano passado.
inscreveu no calendário oficial de comemorações do país o golpe de 64. Isso fez com que, e não foi só isso, mas especificamente quanto a esse episódio, a OAB levou uma denúncia ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Eu tive a honra de receber essa delegação do presidente Filipe Santa Cruz, fui a Genebra, pude conversar pessoalmente com a alta comissária de direitos humanos, a ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, levando a preocupação da advocacia brasileira com essa questão. Ele não se intimida no ano de 2020, faz tudo outra vez. O presidente não se intimida, não se acanha, não se envergonha e faz tudo outra vez. Desmonta a comissão de anistia, uma conquista da democracia, para que possamos passar a limpo esse nosso passado, virar definitivamente essa página, a página das atrocidades cometidas pela ditadura. Mas o que se viu foi o desmonte da comissão de anistia composta. É gozado, eles fazem de maneira muito curiosa. Eles não acabam com a política, eles inviabilizam o funcionamento. Ele não acaba com a comissão de anistia, ele inviabiliza o funcionamento. Então, indicou pessoas que não têm qualquer identificação com essa pauta. Quando não, são inimigos declarados dessa pauta. Portanto, as políticas de verdade, memória e justiça estão sendo desconstruídas nesse país. A questão indígena. Instalou-se um clima de liberou geral nas reservas indígenas, simplesmente faz-se vista grossa a ação de garimpeiros, de madeireiros, é o que se tem visto, sobretudo no norte do país, né? E isso tem importado, nesses tempos de Covid-19, isso tem importado numa contaminação às comunidades indígenas, sobretudo aqueles isolados, que são mais sensíveis, são mais vulneráveis à Covid-19. Isso ensejou uma medida cautelar deferida pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde reconhece que o Brasil não está cuidando dos seus povos originários, não está cuidando dos nossos indígenas. A questão ambiental, fragilização dos controles ambientais, fragilização da legislação ambiental. O ministro do Meio Ambiente, naquela reunião vergonhosa que acabou vindo a público, não é? Um verdadeiro festival de vulgaridades, o ministro tem a disfarçatez de dizer que vamos aproveitar enquanto o povo está preocupado com a Covid-19 e a gente faz passar a boiada. Isso é algo assim que deve despertar a indignação da consciência cívica brasileira. Outro ponto, e os jornais voltam a falar disso hoje, é o aumento da violência e da letalidade policiais. Isso é algo que tem sido muito preocupante. No país inteiro, no meu Ceará não é diferente, mas no país inteiro nós temos visto os níveis de violência e letalidade policiais aumentando vertiginosamente. Aqui no Ceará nós fizemos uma iniciativa, eu até quero partilhar com todos que nos ouvem, e o presidente Risque avaliar da conveniência, a Manuela e Vanessa avaliarem da conveniência de replicar a medida aí no âmbito do Espírito Santo, mas aqui no Ceará nós tomamos uma medida fizemos um requerimento ao Ministério Público do Estado do Ceará para que acompanhe todas, sem exceção de nenhuma, acompanhe todos os inquéritos instaurados em caso de homicídio decorrente de intervenção policial. Não tivemos resposta ainda, foi recente, mas fizemos essa provocação ao Ministério Público do Estado do Ceará. E também é de se perguntar se estão sendo efetivamente instaurados inquéritos policiais, não é, para apurar essas mortes decorrentes de intervenção estatal. Não é? Até
para que se conclua que a intervenção com o resultado morte foi legítima, até para que se conclua isso. O que se interessa, mas não se pode presumir, não se pode presumir, até porque toda intervenção policial é assim em qualquer país que se pretenda civilizado no mundo. Toda intervenção policial com resultado morte, pouco importa quem morreu. Toda intervenção policial com resultado morte é uma intervenção mal sucedida. Numa democracia, uma polícia é garantidora de direitos, de todos. É garantidora da dignidade das pessoas. Garantidora da dignidade até daqueles que cometeram crimes e atentaram contra a nossa dignidade. Devem ter a sua dignidade e seus direitos preservados. Essas pautas, nós não podemos deixar de lado. Embora fiquemos consumidos com as questões, essas novas questões que o Covid traz, não é? Novas preocupações. Aqui no meu estado, houve um aumento da incidência de Covid-19 no ambiente carcerário na ordem de 132%. Os jornais falam isso hoje aqui. Então, são assuntos que têm que ser tratados, são temas que têm que ser enfrentados, não é? A realidade se impõe e nós temos aí que fazer esse enfrentamento desse momento pandêmico. Mas não podemos deixar de lado essas outras pautas, porque as agressões aos direitos humanos, elas têm se repetido. Elas têm, nesse país, elas têm assumido proporções extremamente preocupantes. E, claro, e para concluir, não poderíamos deixar de referir a forma irresponsável como o governo federal vem tratando a pandemia. Nós estamos há várias semanas sem ministro da Saúde, não é? Nós temos um presidente que adota uma postura negacionista, anticientífica, negando as contribuições daquela que é a mais importante organização de saúde sanitária do mundo, que é a Organização Mundial de Saúde. Um presidente que faz o papel de propagandista de remédio. Vai à imprensa defender esse ou aquele remédio. Político não é para dar palpite nisso. Essa decisão sobre se esse ou aquele outro remédio é bom para isso ou para aquilo, isso é uma decisão da ciência, é uma decisão própria do conhecimento científico, do conhecimento médico. É uma irresponsabilidade ir a público para defender isso e aquilo. É uma irresponsabilidade se colocar publicamente contra o uso de máscaras e a público fomentar a aglomeração. Qual é a mensagem simbólica que se passa? Qual é a mensagem subreptícia que se passa, subliminar, quando se desmonta todas essas políticas? Quando eu desmonto a política de prevenção e combate à tortura, qual é a sinalização que eu estou fazendo para os policiais penais, para aqueles que atuam no ambiente só das unidades socioeducativas, para aqueles que atuam em unidades psiquiátricas? Citei aqui os espaços em que tradicionalmente há violação de direitos. Qual é a mensagem que eu estou passando? Quando eu desmonto a política de verdade, memória e justiça, quando eu desmonto a comissão de anistia, isso não é um flerte com o autoritarismo? Quando eu desmonto a política para os povos tradicionais, indígenas, quilombolas, eu não estou passando uma mensagem em que vale a violação de direitos de minorias e grupos vulneráveis?
Quando eu quero passar a boiada sobre a legislação ambiental, eu não estou fomentando o ataque ao meio ambiente? São essas reflexões um pouco angustiantes, eu tinha que dividir isso com alguém, são essas reflexões que eu trago para a nossa discussão, agradecendo mais uma vez essa oportunidade que o presidente Risk, que Manuela, que Vanessa me ensejaram, dizer que é, sim, papel de todo advogado ser um militante da causa dos direitos humanos, não é? O nosso juramento, artigo 20 do Regulamento Geral, quando nós prestamos compromisso, nós nos comprometemos com a causa dos direitos humanos. E eu também, Nara, fico assim triste quando eu vejo jovens se colocando contra os direitos humanos, né? Jovens advogados. Outro dia me pegaram assim num dia meio ruim, aqui no Ceará a gente diz numa veia meio ruim, não sei se vocês falam assim, e um jovem advogado foi com esse papo, eu digo, mas você já começou mentindo? Por que você prestou compromisso junto ao presidente? Não é? E aí já vai começar mentindo, traindo o teu juramento. Não é? Então, somos todos, sim, agentes de promoção e defesa dos direitos humanos. É uma luta permanente. Eu chamo isso de um processo de radicalização democrática, de radicalização dos direitos humanos. Quando eu faço essa luta, e eu venho fazendo há 30 anos, quando eu faço esse enfrentamento, eu procuro ter sempre presente aquele poema a Nara atacou de poesia e eu me animei também para atacar de poesia, do nosso Eduardo Galeano, né, poeta uruguaio, recentemente falecido, onde ele dizia que nós devemos buscar a utopia, não é? Que a utopia é como o horizonte. A gente se dirige ao horizonte e ele caminha. A gente dá 2 passos, ele se afasta 2 passos. A gente dá 3 passos, ele se afasta 3 passos. A gente dá 10 passos ligeiros, ele se afasta 10 passos ligeiros. Mas a utopia serve para isso, para que nós a persigamos. Muito obrigado pela oportunidade. Contem sempre comigo. Obrigada, doutor Hélio. Nós temos que sair realmente do palco e ir para a plateia. E eu acho que é isso que eu ouvi do senhor aqui hoje, é um pensamento que eu deixo aqui para todo mundo. Vamos sair do palco e começar a ir mais para a plateia. Precisamos disso. Bem, a nossa Comissão de Direitos Humanos, ela fez 2 perguntas aqui e eu não vou me estender, né, nessa noite de segunda-feira, que está maravilhosa, mas todos nós também temos os nossos compromissos. Doutora Nara, a primeira pergunta quem fez é um membro da nossa Comissão de Direitos Humanos, doutor Caleb Salomão. Vanessa, eu vou brincar, não resisti. Eu que já fui governo, a primeira pergunta é sempre para o governo, viu? Essa pergunta é do governo, é para o governo mesmo. Eu já fui governo, sei como é que é isso. A primeira pergunta é sempre para o governo. E é verdade, é para o governo mesmo. Olha só, te parabenizo por você estar à frente da TEDH. E a pergunta realmente é relativa ao governo, né? Como o governo do Estado está promovendo a educação em direitos humanos na perspectiva das gerações futuras? Tem havido articulação com a SEDU, inserindo a temática nos programas oficiais básicos e complementares? Obrigada pela pergunta. Caleb é um querido amigo. Aliás, foi pelo Caleb que eu cheguei até a OAB. Não sei se ele se lembra disso. Então, a culpa de um dia eu ter cheguei na OAB via ESA, para processo penal, e dali para a Comissão de Direitos Humanos. Então, Caleb, nunca vou me esquecer dessa porta que você me abriu, tá? A gente tem várias ações relacionadas a direitos humanos. A gente começou, né? A gente está
há 1 ano e meio de governo. A gente começou com um curso, a princípio, chamado Uma Formação em Direitos Humanos Diversidades, que é muito voltada à igualdade de gênero e direitos LGBT. E a gente forma, nesse sentido, servidores, gestores, tanto estadual como municipal, as pessoas que quiserem participar. A gente faz uma formação de direitos humanos com rodas de diálogo temáticas nas unidades socioeducativas, em algumas unidades penitenciárias, e a gente tem agora, para entrar em execução, um grande programa mesmo de direitos humanos na formação de professoras e professores via ESESP, que é a nossa escola. A gente ia começar agora, mas com a pandemia a gente teve que parar. E aí sim, com uma temática bem grande envolvendo todos os setores, todas as áreas de direitos humanos. E a gente faz de maneira bem simples mesmo, toda sexta-feira, você conhece o seu direito, a gente tem uma postagem com uma linguagem jovem para falar de direitos humanos, mais com a juventude. E aí é uma pergunta, né? Você sabe o que são os conselhos, você sabe o que é cidadania, você sabe que é o direito à educação. E a proposta que a gente implemente também 14 centros de juventude, e nesses centros de juventude, em municípios do estado presente, a gente vai ter também a temática de direitos humanos para as juventudes. Então, a gente está nesse processo que se iniciou já, a gente já formou muita gente no estado, e via ESESP, que é a nossa escola do serviço público, a gente vem formando em educação e direitos humanos. E a expectativa é que pós-pandemia a gente retome com esses cursos. Isso é um grande compromisso nosso, né? Essa formação de professores para que os professores em sala de aula possam fazer isso com os alunos e alunas. Acho que é isso. Obrigada, doutora Nara. Doutor Hélio, eu tenho uma pergunta, mas eu vou fazer a pergunta do meu colega aqui da Comissão de Direitos Humanos do Estado do Espírito Santo, Leonardo Bolelli, e ele pergunta o seguinte para o senhor: como a compliance pode auxiliar na concretização dos direitos humanos no Brasil? Como os novos mecanismos interdisciplinares ao direito, como a compliance, podem auxiliar na concretização... ele está refazendo a pergunta, perdão. Como os novos mecanismos interdisciplinares ao direito, como a compliance, pode auxiliar nas concretizações dos direitos e garantias fundamentais do Brasil? Bom, uma das características fundamentais dos direitos humanos é a sua transversalidade. Né? É a sua transversalidade, a sua interdisciplinaridade. Efetivamente, a gente precisa, sim, dar um freio de arrumação na nossa educação jurídica, não é? Dar um freio de arrumação e fazer com que a questão de direitos humanos ela perpasse tudo isso. Não é? Nós temos visto, só muito recentemente, eu acho que coisa de 10 anos, é que nós passamos a ter questões de direitos humanos no nosso exame de ordem. Né? Os nossos advogados, nós não somos, por exemplo, poucas universidades, poucos cursos de direito têm uma disciplina de direitos humanos. Né? Poucos têm. A gente vê-se alguma coisa na cadeira de direito internacional público, direito internacional dos direitos humanos, alguma coisa assim. Nós não temos nenhuma formação, precisamos saber reconhecer isso, nós não temos nenhuma formação para acessar as instâncias internacionais, a jurisdição internacional de direitos humanos. Da faculdade a gente não sai com isso. Né? Então, certamente, essas novas ferramentas, elas têm de ter esse viés, elas têm de ser perpassadas por essas preocupações. Porque a defesa dos direitos humanos, ela não é outra coisa. A Nara falava, confundem, isso é um clássico, né? Confundir com defesa de bandido, não sei o que e tal. Ora, se eu pudesse resumir a luta pelos direitos humanos numa frase, eu diria, é a luta
pela defesa dos valores constitucionais e da legalidade. Ponto. É tão somente isso. Quando a gente se bate pelos direitos humanos, a gente se bate pelo império da Constituição e da lei. Tão somente isso. Não é? De modo que, sim, essas novas, para tentar responder objetivamente, essas novas instâncias e essas novas ferramentas, para usar a expressão que acho que foi que ele usou, elas podem sim ser fundamentais na luta pelos direitos humanos. Agora a gente precisa ter presente essa transversalidade. E a nossa educação, a educação jurídica, nós ainda estamos, os nossos cursos ainda estão muito a dever sobre isso. É o que penso. Doutor Hélio, nós somos sanadores dos problemas como direitos humanos? Nós somos... Nós somos os sanadores dos problemas de direitos humanos? O advogado, ele se torna um sanador desses problemas? Não, é como eu falei, eu acho que todo advogado tem de ter essa compreensão. O advogado, quando atua num processo, fazendo a defesa do devido processo legal, ele está atuando na defesa dos direitos humanos. O que a gente precisa é internalizar isso. O que a gente precisa é internalizar. E nesse processo de internalização, a gente vai se libertar de preconceitos aí. Eu acho que uma coisa a gente está devendo, sabe, Manuela? Uma coisa a gente está devendo. A gente precisa desenvolver um discurso que alcance o grande público. O nosso discurso é um discurso intelectualizado, é um discurso tomado de academicismos. O nosso discurso não alcança o grande público. A gente acaba falando para a gente mesmo. Nisso a gente peca. A gente precisa desenvolver um discurso mais acessível, que fale ao coração do nosso povo. Porque a gente tem a oportunidade de falar para um público extremamente qualificado, que é o público que está nos assistindo, não é? E que, em regra, no mínimo, todo mundo tem curso superior, mas não dá para competir quando criminólogos, penólogos, especialistas em direitos humanos, internacionalistas, como Ratinho e Datena, falam para milhões de brasileiros que bandido bom é bandido morto, que os presídios brasileiros são verdadeiros hotéis e outras tolices. Que esses caras sempre existiram, só vai mudando o personagem. Mas quem explora esse sentimento de medo, não é? Quem explora esse sentimento de injustiça, de impunidade, sempre houve esses aproveitadores. Só muda o nome. Não é? Eu seria capaz de citar tantos aqui do passado, mas não vale a pena ressuscitá-los. O que a gente precisa, esse é um desafio. Acho que a gente precisa desenvolver, Vanessa, um discurso diferente, um discurso menos empolado, um discurso menos elaborado, não é? Que alcance o grande público, para que a gente não seja desqualificado na origem, não é? Com esse discurso já abatido, surrado, cansado, de defesa de bandido, e os direitos humanos da vítima, e essas tolices. Não é? E essas tolices. O que a gente tem de tentar convencer, e para isso precisamos encontrar um discurso eficiente, é que a opção entre ser a favor dos direitos humanos ou ser contra os direitos humanos é a opção que se coloca entre a civilização e a barbárie. Essa é a opção que está posta. É a civilização ou é a barbárie? A gente não está conseguindo fazer chegar essa mensagem ao nosso povo. Nisso a gente está devendo um bocado. Obrigada, doutor Hélio. Nessa noite, eu agradeço imensamente a minha presidente de Direitos Humanos, que está aqui agora, a doutora Manuela Soares. Agradeço imensamente, doutora Nara Borgo. Agradeço principalmente ao senhor por essa palestra magna nossa, eu posso dizer dessa forma. E eu tenho certeza que, nesse momento, tudo aquilo que nós temos lutado junto à Comissão de Direitos Humanos e junto à Advocacia Capixaba, ela se explanou de uma forma muito positiva, porque um dos nossos pensamentos sempre foi esse, é mostrar para o advogado
que ele, quando ele se tornou advogado, ele colocou ali naquele juramento que ele seria advogado, ele seria pela justiça e com a justiça. Então, eu tenho certeza que nessa noite, todos que estão aqui nos acompanhando, seja por essa live através do Zoom, e seja pela live ao vivo, que nós estamos pelo Facebook, todos entenderam dessa forma. Eu agradeço imensamente, concedo a palavra agora para a presidente Manuela e deixo para vocês darem, né, as últimas palavras aí ao nosso povo capixaba, ao OAB do Espírito Santo. Bom, eu queria agradecer muito mesmo a doutora Vanessa, que concretizou esse evento com muita maestria, com palestrantes assim singulares, eu diria, assim, de muito talento. Eu aprendi muito hoje aqui e não poderia ser diferente com a doutora Nara e doutor Hélio, que são sempre professores da vida, né? Do direito da vida. Então, eu me sinto muito grata mesmo. E, assim, queria aproveitar os últimos minutos para convidar, né, Vanessa, tá todo mundo que está participando hoje para também participar amanhã, depois, nós temos até sexta-feira aí com vários palestrantes e promete ser realmente um evento bem bacana. Muito obrigada, Vanessa, muito obrigada, Nara, muito obrigada, doutor Hélio, e é isso, Vanessa. Obrigada, Manuela. Doutora Nara? Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Como disse a Manuela, foi uma noite de muito aprendizado. Aprendi com a Manuela, aprendi com o Hélio, com Vanessa, com as perguntas aqui. Quero agradecer a todos vocês que estão mandando os recadinhos aqui também. Obrigada pelo respeito, pelo carinho. E deixar um convite também para vocês na nossa página Direitos Humanos no Facebook. Como disse o doutor Hélio, a gente precisa falar com as pessoas, então, de forma muito simples, a gente faz uns cards sobre direitos humanos. Então, quem puder olhar, compartilhar e usar as redes sociais aí para divulgar essa linguagem mais simples, para a gente alcançar o maior número de pessoas, fica o meu convite para conhecerem a página e divulgar. E, mais uma vez, que a gente não se esqueça, né, que essa luta por direitos humanos é diária e que nós, eu agora licenciada, mas então vocês, nós somos indispensáveis para essa promoção e defesa de direitos humanos. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, presidente Riske. Obrigada, doutora Nara, doutor Hélio, nosso carinho. Agradeço demais, foi uma noite muito agradável, muito enriquecedora, aprendi muito com todas as falas. Dizer da minha satisfação e sigo à inteira disposição da Advocacia Capixaba, à inteira disposição da Seccional do Espírito Santo para outras iniciativas. Acho que a gente deve, fico feliz de ver a Seccional do Espírito Santo com esse protagonismo, com a comissão. Existe todo um legado do Dr. Agesanto Pereira, um legado a ser mantido vivo, essa chama tem que ser mantida acesa. Como eu falei, o Agesanto foi um companheiro de lutas e era fonte de inspiração para todos nós, mais jovens, que estavam chegando nas lutas de OAB. O Dr. Agesanto serviu de farol de inspiração para todos nós. Portanto, contem sempre comigo, sigo à disposição da Advocacia Capixaba para toda e qualquer iniciativa. Sigamos juntos na luta pelos direitos humanos. Um grande abraço a todas. Obrigada, doutor Hélio. Bem, e nós encerramos essa noite agradecendo a sua companhia de estar aqui conosco através da live do Zoom, através do Facebook. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário às 19 horas. E o nosso tema de amanhã é o tema mais do que atual, é direitos humanos em relação à saúde. Então, a gente conta com todos vocês amanhã às 19 horas. Um abraço e boa noite a todos.